O que está vindo à tona agora é de deixar qualquer brasileiro de queixo caído. E eu não estou falando de um erro isolado, de um caso pequeno ou de uma suspeita qualquer. O que está aparecendo diante dos nossos olhos é o desenho de uma estrutura bancada com dinheiro público, com cheiro de propaganda oficial, uso da máquina e aparelhamento político. Tudo isso num momento em que Lula já pensa em 2026 e em como manter o seu projeto de poder de pé. E o mais grave é que, segundo os próprios levantamentos e denúncias apresentados, essa engrenagem passa por contratos milionários, promoção institucional e até uma rede de bolsistas que, na prática, acaba levantando suspeitas sobre o uso eleitoral da estrutura do Estado. Para começar, o primeiro ponto envolve Sidônio, marqueteiro ligado ao entorno de Lula. Segundo o levantamento citado no material, agências ligadas a ele somariam mais de 1,5 bilhão de reais em contratos com o governo da Bahia, com pagamentos já feitos na casa das centenas de milhões. E o detalhe que chama a atenção é justamente o destino dessa verba, porque não se trata apenas de publicidade genérica. A denúncia aponta que rádio e televisão receberiam dinheiro público em contratos que acabam fortalecendo a imagem do governo. Ou seja, o brasileiro paga a conta e o PT ganha a vitrine. E como se isso já não fosse grave o suficiente, ainda existe uma ação movida pelo PL, mencionada no conteúdo, questionando o uso de canais oficiais para promover o governo, numa decisão em que Lula e Sidônio tiveram prazo para apresentar explicações. A oposição enxerga nisso o uso maciço da máquina pública com foco em reeleição. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e o que mais revolta nessa história é perceber que, enquanto o povo luta para pagar as contas, o sistema trabalha para transformar a estrutura de governo em instrumento de propaganda. E agora vem a parte mais absurda de todas. Segundo reportagem citada no material, uma estatal federal, a Portos Rio, firmou um convênio de 35 milhões de reais com a UFRJ. Até aí, alguém poderia dizer que se tratava de pesquisa e integração com comunidades. Só que, segundo a denúncia e a folha de pagamento mencionada, parte dessa estrutura abrigou 305 bolsistas, e entre eles apareceram pessoas com ligação política, cabos eleitorais, ex-candidatos, aliados e pessoas ligadas a grupos que atuaram em campanhas. Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Esse apoio ajuda o nosso boletim a alcançar mais brasileiros. Agora preste atenção porque o escândalo fica ainda pior. Segundo o material, já teriam sido pagos 8,9 milhões de reais e nomes ligados ao grupo político de Waguinho e Daniela Carneiro aparecem dentro dessa rede. A denúncia relata casos de bolsistas que teriam recebido dinheiro ao mesmo tempo em que mantinham atuação política, organização de eventos e articulação eleitoral. Se isso se confirmar como uso político de verba pública, nós não estamos diante apenas de um desvio moral. Estamos falando de uma máquina sustentada pelo dinheiro do povo para fabricar militância, ampliar influência regional e fortalecer candidaturas aliadas. E é exatamente aqui que a indignação do brasileiro explode. Porque quando a estrutura pública vira ferramenta de projeto eleitoral, a democracia é ferida, o dinheiro do contribuinte é desrespeitado e o governo deixa de servir ao povo para servir ao partido. A pergunta que precisa ser respondida é simples: quem autorizou essa engrenagem? Quem se beneficiou dela? E até onde esse esquema chega? Se a oposição, a imprensa e os órgãos de controle não apertarem agora, esse modelo pode se espalhar ainda mais. Eu quero saber a sua opinião. Isso é ou não é uso da máquina pública para favorecer o grupo de Lula? As autoridades vão tratar esse caso com o mesmo rigor que tratam adversários do sistema. Escreva aqui nos comentários, inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota e compartilhe este boletim com todos os seus amigos. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.